Meus amigos, bom dia. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa casa, nessa manhã de domingo, que nos dá essa oportunidade, não é, de ficarmos juntos e podermos refletir a respeito do Evangelho do Cristo. Este Evangelho que é o roteiro para a nossa caminhada, tão necessário em todos os tempos e principalmente agora, não é que nós estamos na transição planetária, que nós estamos assim vivendo um momento tão importante na vida de nós, para a gente se fortalecer, para a gente enxergar melhor o caminho, para a gente ter essa certeza dentro do coração que a gente está fazendo o melhor que nós podemos. Não é? Isso é importante, agir de acordo com a nossa consciência. Então, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 12 do Evangelho. E nós vamos começar com uma passagem que está lá no capítulo 8 do Evangelho de João, quando Jesus diz assim: aquele entre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Isso foi anotado por João no seu capítulo 8, naquela passagem da mulher adúltera. Jesus estava no templo e ele estava agachado, escrevendo no chão, na areia, com o dedo. Quando chegaram os escribas e os fariseus, trazendo para Jesus uma mulher que havia sido pega em adultério. E aí eles pediram para que Jesus julgasse aquela mulher. E Jesus, conhecedor dos nossos corações, conhecedor das intenções daqueles que ali estavam, percebeu a grande armadilha que eles estavam querendo tramar contra Jesus. Porque a lei mosaica dizia que as mulheres pegas em adultério deveriam ser apedrejadas. Então, se Jesus dissesse para seguir a lei mosaica e apedrejar a mulher, ele ia contra a lei de amor que ele pregava. Mas se ele usasse da lei de amor e pedisse o perdão, ele ia contra Moisés. E aí a confusão ia estar pronta. O que é que Jesus diz sem levantar os olhos da areia? Aquele entre vós que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Ninguém contava com isso. Com essa sabedoria desse espírito crístico, que é o governador da nossa casa. E João narra que foi tão bonito esse momento, porque um a um começaram a se retirar, começando pelos mais velhos, que supunha tinham mais pecados do que os mais jovens. E quando Jesus levantou a cabeça, ele estava sozinho com a mulher. E ele pergunta a ela: mulher, onde estão aqueles que te julgavam? Ninguém te condenou? Ela diz: não, Senhor, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, com esta reflexão deste evangelho, nós vamos lá para o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 5, os inimigos desencarnados. Quando nós falamos a respeito de amigos e de inimigos, nós estamos falando a respeito do quê? A respeito de relacionamento, porque tudo na nossa vida é relacionamento. E nós somos espíritos eternos. A imortalidade é o maior presente que nós recebemos de Deus. Vocês já pensaram nisso? Nós somos imortais. Que presente nós recebemos deste Pai, porque encarnação e desencarnação são momentos da nossa trajetória. A desencarnação, ela não é um ponto final, ela é um ponto e vírgula. Então, a imortalidade é um presente imenso que nós recebemos do Pai da vida. Então, nós somos espíritos externos, não existe morte. E no nosso caminhar, nós vamos estabelecendo relações magnéticas com o outro. Nós vamos desenvolvendo, por sermos feitos de energia, a mesma energia que compõe todo o universo e que Kardec, na Gênese, tem um capítulo chamado Os Fluidos, que ele nos explica a respeito do fluido cósmico universal. Tudo no universo é feito desta energia. E essa energia, ela vai se condensando, e ela se condensou e nós formamos o nosso corpo físico e tudo o que há de material aqui. Só que nós somos seres feitos de energia. Então, no nosso caminhar, nós vamos deixando rastros energéticos. Nós vamos estabelecendo relações fluídicas com as pessoas. Então, se a gente abrisse a visão espiritual agora, nós iríamos perceber que nós estamos ligados por fios. Com algumas pessoas, esses fios são mais densos, são mais grossos, esses fios têm cor.
Tem aqueles fios brancos, cristalinos, que são fios de amor, fios de respeito, fios de amizade, mas tem fios densos, parecendo cabo de telefone, escuros. Na verdade, é aquele fio branquinho que começou a sair, sabe uma plantinha quando começa, ela tem ali um parasita em volta, que fica exatamente isso. Naquele fio primeiro, aquele fio que foi colocado, conectado de amor, a gente começa a não cuidar da planta, a gente começa a não cuidar dos sentimentos. E aí a gente vai modificando esse fio e ele passa a ter uma coloração diferente. Fios que são alimentados pelo nosso sentimento. E o que é que acontece quando a gente desencarna? Nada, a gente perde o corpo físico. É como hoje eu estou usando essa roupa, chego em casa, tomo um banho e ponho outra. A minha essência é a mesma, eu continuo a mesma. O corpo físico é isso, é uma roupa. Então, a morte, a desencarnação, ela não corta esses laços magnéticos. Nós continuamos ligados, seja pelo amor, seja pelo ódio. Então, desencarnação e encarnação, como nós dissemos, são momentos da nossa jornada. E qual é a grande bênção da reencarnação? É o esquecimento. Quantos espíritos eles vêm só para esquecer? Porque necessita disso, porque a lembrança é um fardo muito grande quando chega no mundo espiritual. Às vezes o espírito enlouquece, então ele reencarna para esquecer, para ele diminuir aquele peso de sentimento que ele tem. A maior parte de nós, a gente volta com uma programação e tudo mais, mas alguns eles vêm para esquecer. O Alzheimer é assim, no Espiritismo. Como é que o Espiritismo ele classifica o Alzheimer? Alzheimer é uma doença quando a gente quer esquecer o que passou. Então a gente começa a desenvolver o Alzheimer. Então, quando a gente volta para a reencarnação, nós voltamos com arrependimento. A gente esquece, já se arrepende, mas é necessário reparar a caminhada. E este mundo em que nós vivemos é um mundo de expiação e provas. O que é um mundo de expiação e provas, se não um mundo onde habitam espíritos imperfeitos? E no mundo onde habitam espíritos imperfeitos, nós vamos ter que tipo de relacionamento? Relacionamentos imperfeitos. Então, nós somos criaturas que nós viemos de uma caminhada em que nós já aprontamos muito. Nós já magoamos e nós já fomos profundamente magoados. Então, relacionar-se é isso. Em algum momento da caminhada, nós magoamos alguém e alguém nos magoa. Então, quando nós falamos de inimigos desencarnados, eles parecem estar tão longe, tão distantes. Gente, nós estamos inseridos no mundo espiritual. O primeiro mundo que existe, o original, é o espiritual. O mundo material é uma escola. Então, esta sala de aula, este planeta Terra, em que nós estamos aqui fazendo o nosso exercício das graças, né, que nós vimos ali, dos dons do Cristo, que nós estávamos estudando há pouco, nós estamos inseridos no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual está aqui. Se nós temos aqui 10 pessoas encarnadas, nós temos 100 desencarnados, porque isso aqui não tem paredes. Então, nós estamos neste contato. Então, quando a gente chega numa casa espírita e a gente diz assim, olha, tem um espírito aí com você, nós vamos fazer um tratamento de desobsessão, a gente já fica, meu Deus, é um espírito mau, é por isso que a minha vida não dá certo, é por isso que eu tropecei na escada, é por isso que eu bati o carro. Não, gente, não, calma. Nós temos aqueles espíritos obsessores que nós atraímos pelas nossas imperfeições. Porque nenhum espírito vem obsidiar se eu não tiver com a porta aberta, se ele não encontrar ressonância em mim. Então, quem atrai o obsessor sou eu, pela minha imperfeição. Mas nós estamos falando desses que nos acompanham há milênios, às vezes. Por quê? Porque antes de nós estabelecermos uma relação de ódio, nós precisamos antes ter uma relação de amor. O primeiro fio que me liga à pessoa, fio magnético, é fio de amor. Nós vamos lá para o Evangelho na última ceia. Na última ceia, vocês se lembram? Foi antes da crucificação
em que Jesus quer fazer o jantar, ele quer antecipar o jantar da Páscoa, e ele faz a última ceia com os discípulos. E ali Jesus diz assim: aquele que vai me trair vai colocar a mão comigo dentro da bandeja. O que é isso? Significa o quê? Essa passagem tão importante para a gente entender o que é relacionamento. Na época do Cristo, eles não se serviam em pratos individuais como a gente faz agora. A gente coloca ali uma bandeja de salada, cada um pega o seu prato. Não, eles colocavam o alimento, partia o pão e, se a minha avó tivesse aqui, ela dizia que a gente chuchava o pão, né? Os mais antigos vão saber o que é isso. Você colocava ali, você servia com pão. Nessas indas e vindas de se servir com o pão, as mãos de Jesus cruzaram com a mão de Judas, dentro ali da tigela. O que significa isso? Significa que aquele que mais vai nos magoar, aquele que vai nos trair, é aquele que convive conosco. É aquele que coloca a mão conosco dentro da tigela, geralmente está dentro do lar. É onde nós temos as criaturas mais difíceis para a gente fazer esse trabalho. Porque um estranho, ele nos mata, mas ele não nos magoa. Você pega uma briga de trânsito, a pessoa está armada, ela atira em você. Ela não tem tempo de você ficar com raiva dela. Você sai de manhã, alguém te xinga no farol, à tarde você não está lá deprimido. Ai, porque aquele carro assim, assim, aquela pessoa me xingou de manhã. Você nem lembra, porque não te magoa. Um estranho não te magoa. Quem é que te magoa? Aquele que você tem estabelecido uma relação de amor, de confiança. É isso que dói. São os íntimos. É aquele que convive com a gente. Então, este irmão, não é? É alguém, o inimigo desencarnado, é alguém que nos amou muito e que por alguma razão nós pisamos na bola. Ou ele acha que nós pisamos na bola com ele. E ele foi magoado. Tem uma história, num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, em que eles estão aqui no plano material, uma equipe do Dr. Bezerra de Menezes, eles estão no hospital, e nesse hospital eles veem uma cena estarrecedora. Porque eles estão lá e Dr. Bezerra e a equipe, eles são atraídos para esta cena pela prece de uma esposa, que ela está ali com seu marido, o marido é jovem, numa cadeira de rodas, ele está tendo um ataque cardíaco. E ela começa a rezar, ela começa a rezar, ela começa a rezar. Quando eles chegam, a equipe espiritual, que é atraída por essa prece do coração que foi feita, eles veem uma coisa totalmente diferente. O rapaz não estava tendo um ataque cardíaco, ele estava ali sentado numa cadeira de rodas, um espírito obsessor colocou correntes em volta do tórax do rapaz, puxava e estava asfixiando o moço. Então, o doutor Bezerra e a equipe chega, pede licença para o obsessor, você não sabe o que é que está acontecendo ali, você tem que pedir licença, né? Pediu licença, socorreu o encarnado, ele melhorou, e foi conversar com o irmão desencarnado, que já era de aparência, um senhor de idade, esse espírito. E aí, doutor Bezerra fala, mas meu irmão, o que acontece? Por que você está tratando assim? Falou, quem é esse espírito aí? É meu filho. Esse aí que você socorreu é meu filho. E ele me matou. Eu sou um homem que tive muitas posses na vida física. E ele ia ficar com tudo. Eu estava doente, ele estava cuidando de mim. Ele não teve tempo para esperar. Então ele pegou uma almofada e me asfixiou. E agora eu vou matá-lo para ele vir para o lado de cá. E para ele não curtir nenhuma das coisas que eu deixei para ele, não vai desfrutar dos meus bens materiais. Ele vai vir para cá. Gente, o que é isso? Se não é o amor que adoeceu. Então, nós vamos repetir. Um estranho nos mata, mas só alguém que nós amamos nos magoa. Então, ódio é amor que adoece. Então, para magoar, para a gente se magoar, é necessário conviver. Né? Por isso que o grande postulado da doutrina dos espíritos é fora da caridade não há salvação. Mas de que caridade nós estamos falando? Da caridade material? Essa é extremamente importante, porque como é que você vai ensinar o evangelho para um estômago que está roncando? Como é que a gente não vai sentir dor por uma criatura que está passando frio e você pode ajudar? Mas a grande caridade é aquela que está na questão de número 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para as entidades venerandas como Jesus entendia a caridade. E os espíritos respondem: benevolência, indulgência e perdão.
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então Jesus, conhecedor das almas que viriam trabalhar, não é, o seu progresso espiritual neste planeta, que era antes um planeta primitivo, que passou por um mundo de expiação e provas e que agora está a caminho de mais um degrau, que é a regeneração. Jesus sabia que nós, como espíritos imperfeitos, precisaríamos da caridade nos relacionamentos. Por isso, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando nós adoecemos os nossos sentimentos, nós começamos a nos alimentar destas energias mal qualificadas. Então, os nossos sentimentos alimentam esses cordões energéticos. E no plano espiritual, nós já vimos relatos de espíritos que vêm, inclusive, de outros orbes, nos ensinar, trazer cirurgias espirituais para o Hospital Esperança, hospital construído pelo amor de Eurípides Barçanufo, não é? Com toda a ajuda do templo de Luxor, de Serapis Bey, que é o Kohan do quarto raio da fraternidade branca, porque essas separações só estão aqui entre nós, lá eles estão todos unidos, e esse espírito que veio de uma outra casa planetária, né, trazendo esse conhecimento de cirurgias de laços fluídicos, ele vem limpar esses laços. Então, ele descreve uma cirurgia que vem fazer essa limpeza fluídica nesse laço energético, e aí um dos espíritos que lá está assistindo a cirurgia percebe que ele corta, que ele limpa, e que fica um último fio fluídico. E ele pergunta assim, mas esse fio, quando vai ser cortado? Esse nunca. Porque esse é o primeiro que foi implantado, esse é o fio do amor, esse não se corta nunca. Então, todos nós temos antes uma relação de amor, porque nós somos criados por um pai que é só amor. Nossa primeira relação fluídica é com Deus, é relação de amor, porque nós somos criados do seu amor. Então, nós vamos estabelecendo essas relações. E como é que nós fazemos para limpar estes fios magnéticos enquanto estamos aqui na carne? Só tem um jeito, gente, é perdoando. E quando a gente fala sobre perdão, parece que só a gente tem que perdoar, né? Gente, vocês não imaginam como é difícil os outros conviverem com nós. Nós somos dificílimos. Dificílimos. Não tem ninguém aqui que está de férias. Não tem ninguém aqui que não tenha trazido uma bagagem para poder fazer ali a sua limpeza. Todos nós somos pessoas de difícil convívio. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos usar deste perdão, que não é uma medida profilática, que não é uma medida para agradar a Deus, mas uma medida profilática, que é para a gente ter saúde. Por que Jesus coloca o perdão nos relacionamentos? Porque nós somos seres imperfeitos. Agora, quando a gente fala, né, de relacionamento, nós vamos perceber que não existe relacionamento sem feridas. Só que quando nós usamos do perdão, nós vamos tomando um antídoto para que a gente não caia em sentimentos de culpa, e daí o auto-perdão é extremamente importante, e ele é o mais difícil de aplicar, porque se é difícil perdoar quem está fora, é mais difícil nós nos perdoarmos. E o sentimento de culpa que nós carregamos, porque nós ainda estamos viciados naquele conceito antigo, mosaico de certo e errado, que naquele momento foi necessário pela dureza de corações que nós tínhamos. Imagina, vir um exercício, vir um ensinamento que diz para a gente não matar o outro. Hoje parece tão óbvio, né? Vou matar o outro. Mas naquela época você falou, não vai matar. Naquela época tinha a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que não é do Evangelho. Você pode procurar o Evangelho, você não vai achar olho por olho, dente por dente. Isso foi uma lei que Moisés colocou. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Porque vinha uma pessoa ali no meu clã, tirava a vida de uma pessoa. Eu ia lá e acabava com o clã inteiro do outro. Então, era assim, olha, tirou uma perna sua, tira uma perna dele. Matou um da tua família, você só pode matar um da família dele, porque a gente está se destruindo. Então, olho por olho, dente por dente. Vingança.
Quando a gente perdoa alguém, o perdão faz bem para a gente limpa essa carga. Então, se eu tenho alguém aqui que eu fiz mal para a pessoa e a pessoa me perdoa, ela se desvencilha de mim. Ela vai viver a vida dela. E eu fico com aquela carga energética a ser trabalhada, porque eu preciso corrigir aquilo que eu fiz em desacordo às leis divinas. Por isso que Jesus disse que nós não sairíamos daqui até pagar o último ceitil. Até que você reorganize tudo que você fez. E pode reorganizar pelo amor. Porque a lei do Cristo, a lei de Deus, na verdade é a lei de Deus que o Cristo veio nos ensinar, ela é cheia de misericórdia. Chico Xavier falava assim que se nós fôssemos só justiça, se Deus fosse só justiça, a gente não ia aguentar. A nossa sorte é que ele é permeado de misericórdia. Então a justiça de Deus tem misericórdia, é por isso que nós não gostamos. É por isso que nós, de encarnação a encarnação, a gente volta com a criatura me fez mal, eu quero voltar junto. Quer dizer, você vai chupar o limão junto? Porque se você perdoa, você vai embora. E ela? Ela vai encontrar uma outra pessoa, na mesma sintonia que ela, para ela ressarcir. Porque o que não falta aqui nesse mundo é devedor. Só que o que eu faço? Não, ela me deu um prejuízo financeiro, eu volto com ela, porque ela tem que me pagar. Você está te atrasando. É por isso que a gente volta, pai, mãe, filho, filha, tudo na mesma família, porque por que vai gastar para pegar pessoas com uma outra energia, se na sua mesmo você não perdoou? Então você vai voltando, mudando de papéis para ver se perdoa. Quando você perdoa, você sai daquela roda energética. Você sai daquele ciclo de cobrança e você segue. E quem ficou ali? Vai chegar outra pessoa que tem a mesma energia, que precisa ser trabalhada, para ela poder ressarcir, porque nós não estamos isentos do ressarcimento. E você pode ressarcir pelo amor ou pela dor. Então, a gente precisa perceber isso, que muitas vezes a gente quer justiça, e quando a gente quer justiça com as próprias mãos, a gente está exigindo vingança. Quando ela passa do limite da justiça, ela é vingança. E é aí que a vítima se torna em algoz. É aí que a gente tem muito obsessor que se tornou algoz de vítima que era. Que é o caso dessa história. Que era uma vítima e estava se transformando em algoz. Por quê? Aquele filho, em algum momento, ele ia ter que ressarcir aquela dívida de ter matado o pai para ficar com os bens materiais. Vai saber se não ia acontecer a mesma coisa com ele? Né? A gente não sabe. Quais os caminhos? Ou o remorso. Que é uma coisa pior do que o remorso? Do que você não se perdoar? Do que a pessoa não estar mais ali para você pedir perdão, para você refazer os seus passos? Então, quando a gente fala, alguém fala assim, tem um obsessor com você, você tem que falar, graças a Deus, esse espírito está aqui, eu vou poder, meu irmão, eu não sei o que eu fiz para você, me conduz, eu prejudiquei você, prejudiquei sua família, me conduz no caminho para eu ressarcir isso pelo amor, me manda para uma casa espírita, eu vou começar a trabalhar com cesta básica, eu vou fazer palestra, porque em outra vida eu falei um monte de coisa que eu não devia, então agora eu tenho que falar o que... Entendeu como que é? Então a gente pede condução. Reencontrar um obsessor é uma bênção. É claro que tem a turma, né? A turma do outro lado, que vai atacar aqueles que estão na luz. Mas como a gente já ouviu outras vezes, esse mundo pode ser cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Porque Deus se aproveita da injustiça do homem para poder lidar com a justiça divina, para que a justiça divina aconteça. Então não existe ninguém injustiçado. Toda hora nós estamos ressarcindo alguma coisa. Daí a necessidade de estudar o Evangelho, daí a necessidade de trazer esse roteiro de vida para a nossa caminhada, daí a necessidade de nós nos fortalecermos nos ensinamentos do Cristo, principalmente nos dias de hoje, principalmente no momento atual que nós estamos passando, para que a gente não julgue, para que a gente traga essa consciência crística para as nossas ações, porque é assim que nós vamos instaurar o mundo de regeneração. Não são com os que vêm de lá para nos ajudar, mas é pelo exemplo que eles vão nos trazer, mas principalmente pela nossa conduta. É a nossa conduta que constrói o mundo de regeneração de cada um de nós. E tenha certeza que muitas criaturas, milhares de espíritos já estão vivendo a regeneração hoje no planeta Terra. Hoje no nosso Brasil, porque trazem o coração ligado com
com esse roteiro evangélico que Jesus nos trouxe. E nós já estamos chegando no final, mas nós não podemos deixar falar aqui para vocês de duas passagens muito importantes. Né? Eu posso ir, né, um pouquinho mais? Posso ir um pouquinho mais? É que eu sou disciplinada nas coisas. Tem uma passagem muito bonita de Jesus com Pedro, não é? Que Jesus, depois, né, da desencarnação, quando Pedro está lá no seu trabalho do evangelho, na casa do caminho, e ele está muito triste, muito amargurado com algumas situações. Então Jesus aparece, Jesus diz assim para ele: Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, é claro que eu te amo. E ele já lembrando da crucificação, que ele negou 3 vezes Jesus. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E Pedro em lágrimas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Nos momentos difíceis da gente, a gente precisa trazer dentro da nossa oração essa presença do Cristo, perguntando para a gente: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque nós que estamos aqui, nessa manhã de domingo, com este sol que nos convida, né? Na nosso trajeto aqui, um monte de gente andando de bicicleta, indo caminhar, e a gente vindo aqui para o CEIA, para estudar o Evangelho. Nós somos essas criaturas que já temos condição de apacentar as ovelhas. Nós já temos condição de onde quer que estejamos, agir, ter atitudes evangélicas, ter gentileza, ter educação, ter um sorriso, calar quando alguém mais agitado está falando, ter a sabedoria de calar. Olha Jesus, quando Jesus estava ali diante de Pilatos, Pilatos diz assim: diz-me a verdade. E Jesus fica em silêncio. Esse silêncio do Cristo na crucificação foi motivo de estudos de milênios, de centenas de anos. Por quê? Porque depois de tudo que o Cristo fez, Pilatos não enxergou? Depois de tudo que o Cristo fez, você ainda quer que eu te diga a verdade? Não adianta você discutir com quem não quer ver. Então, o seu exemplo do dia a dia já não diz quem você é? E o outro ainda vem te questionar? Cala, porque ele ainda não amadureceu. É um fruto verde. Tudo precisa de tempo para amadurecer. E quem dá esse tempo não somos nós, é a caminhada de cada um. Nós aprendemos com os espíritos que algumas sementes, elas não vão germinar nessa encarnação, mas que a gente precisa continuar trabalhando aquele solo. Algumas sementes ainda vão precisar de muita lágrima, de muita dor. É por isso que está no mundo de expiação e provas, porque às vezes o amor não toca aquele coração, como o amor do Cristo não nos tocou 2000 anos atrás. Foi necessário milênios de dor para que hoje a gente estivesse aqui. E ele continuasse conosco, para que a gente pudesse entender essas lições. E no momento da crucificação, Humberto de Campos nos diz que do lado espiritual estava uma festa, porque o governador planetário, esse espírito crístico, iria retornar. Então, enquanto estavam ali as Marias chorando, enquanto estava o povo gritando para crucificar, do lado de lá estava assim uma festa, eram anjos e anjos passeando. Você tinha o anjo da justiça, anotando o nome de cada um que estava ali, que gritou Barrabás. Você tinha o anjo da cura, colocando bálsamos nas feridas do Cristo, naquele corpo físico que estava naquele madeiro pendurado por pregos. Você tinha o anjo da consolação, que estava ali consolando as Marias. E tinha um anjo que estava quieto. E Jesus o chama. E Jesus diz alguma coisa para aquele anjo e ele sai veloz. Era o anjo da caridade, o anjo da misericórdia. E Jesus diz assim para aquele anjo:
vai e socorre Judas, porque Judas acabou de se suicidar. Depois disso, Jesus pronuncia algumas palavras que não foram as últimas. Mas quando a gente pergunta quais foram as últimas palavras de Jesus, a gente acha que é essa. Depois disso, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Então, sem este presente do Cristo, que foi o seu perdão na cruz, nós não teríamos o Cristo conosco, hoje, aqui, neste momento. Ele que nos disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria. Ele que nos disse que estaria conosco do início até o final dos tempos. Se Jesus tivesse ficado magoado com a gente, porque a gente traz o Cristo, né, para nossa base humana, esse espírito da esfera crística, que não se magoa mais, porque nos entende. Por isso que ele é o grande pastor das nossas almas, porque ele vigia, porque nós não ofendemos. Nós que temos filhos, como nós vamos ofender com uma criança que vem e faz ali uma peraltice com a gente? Né? A gente corrige, porque é necessário. Mas nós não vamos odiar aquela criatura, nós não vamos ter ódio, nós não vamos sentir ofendidos. Nós somos essas crianças do Cristo. Então ele pede ao Pai que nos perdoe. Sem este presente, nós não teríamos o Cristo aqui conosco. Então, o que é que nós podemos falar nessa hora? Que diante daquela palavra que te magoa, diante daquela ofensa, diante daquele ato impensado daquele irmão que convive conosco, feche os olhos da carne, abre a acústica da alma e lembra daquela voz que diz assim: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E se mesmo assim, essa voz não conseguir tocar o seu coração, então atire a primeira pedra, se você estiver sem pecados. Essa é a nossa contribuição de hoje, deste domingo. Esperamos, não é, que estas palavras possam nos fortalecer neste momento em que parece que está tudo de perna para o alto, mas não está. Se você tem dúvidas de que nós estamos vivendo um momento histórico, vá para o sermão profético do Cristo em Mateus, onde ele diz que iria acontecer tudo isso. Vá para obras póstumas do Kardec, onde ele diz que ia acontecer tudo isso. E lembra que esta casa planetária está nas mãos seguras do Cristo. E que nós somos responsáveis por nós, pela nossa conduta. Porque a regeneração é feita coração a coração. E ainda hoje, ao sairmos daqui, pode ser regeneração em nossos corações. Então, continuemos com Cristo, que toda essa paz, que essa alegria que nós temos desse encontro que nós estamos aqui nessa manhã, vá até os nossos lares, envolva os nossos lares, envolva o nosso Brasil. E vamos lembrar que Jesus transportou a árvore do seu evangelho da Palestina para cá. Jesus trouxe povos diferentes para este Brasil, para que ninguém dissesse: essa terra é minha e não é sua, essa terra é de todos nós. Jesus trouxe o Cruzeiro do Sul na forma de estrelas, que é a cruz do Evangelho, para a gente olhar e saber que o Evangelho está aqui, que ele está conosco. E Ismael, esse grande espírito que desfralda esta bandeira Deus, Cristo e caridade, que neste momento é esta bandeira que nós temos que empunhar nas mãos. A bandeira de Deus, Cristo e caridade. E que onde nós estivermos, nós sejamos este mensageiro do Cristo, com esta bandeira. Que levemos Deus, Cristo e caridade nas nossas ações. Um bom domingo a todos, uma boa semana, que Jesus nos abençoe e que a paz esteja conosco. Muito obrigada.